Olá, no início do mês de abril, mais precisamente entre os dias 5 e 11, em Medellín, na Colômbia, se realizou o 7º Fórum Urbano Mundial. 164 países estavam representados, havia também a presença de 100 instituições, 140 especialistas em 500 eventos, trocando ideias, debatendo os desafios das cidades no presente e no futuro. Quem conversa conosco sobre o assunto é a senadora Lídice da Mata, que teve no encontro, né, senadora, e traz para nós novidades bem interessantes. É verdade, eu estive no encontro com o senador Inácio Arruda, representando o Senado Federal. E foi para mim, para Arruda, que temos uma experiência de participação nos debates urbanos, ele, antes representando movimentos organizados, né, nas grandes cidades, em Fortaleza, no caso, o movimento contra a carestia e alguns outros movimentos por habitação, e eu, porque além de participar desses movimentos, fui prefeita de Salvador, que é a 3ª maior cidade do país, à época e ainda é hoje. Então, nós temos um interesse específico em relação às questões urbanas. O nosso país, 60% da população vive em centros urbanos, apesar de toda a força econômica que tem o nosso mundo rural, o nosso agronegócio, nossa população, no meu estado, inclusive, que temos a maior população rural do país. Mas é nas cidades que nós vamos, objetivamente, construindo a sociedade, porque o país é um território e o estado que não é concreto. A concretude é você viver nas cidades. Ninguém vive no Brasil, ninguém vive no estado. As pessoas vivem em cada cidade, dentro de um território delimitado como Brasil e como Bahia. E por isso o interesse nosso em participar desse fórum. As pequenas cidades brasileiras hoje vivem no Nordeste brasileiro, no Centro-Oeste brasileiro, preocupadas e voltadas para os problemas de saneamento urbano, de destinação dos resíduos sólidos, do lixo, da educação, né? Da educação, da saúde. E as grandes e médias cidades com os problemas relacionados com habitação, com mobilidade urbana, com transporte de qualidade, com segurança pública. Então, essas foram questões debatidas em Medellín, com experiências positivas desenvolvidas em diversas cidades do mundo. Nós encontramos lá cidades do Japão, mostrando algum projeto, cidades da Colômbia, outras cidades de outros países da América Latina, e cidades dos Estados Unidos, cidades da Europa. Então, lá estava uma representação dos problemas das cidades no mundo inteiro e como foram encontradas soluções positivas nessas cidades. A própria Medellín, cidade que sediou o evento, já foi mundialmente conhecida por causa do cartel de Medellín. Quer dizer, era um lugar de muita violência, né? Muito invadido e muito degradado por causa do narcotráfico. Essa é uma realidade do passado, né, senadora? A própria Medellín é um Medellín exemplo, é um caso, acho que único no mundo, porque ela sai dessa situação negativa, dessa marca tão negativa, com a autoestima do povo lá embaixo, e hoje as pessoas têm orgulho de dizer que moram em Medellín. Você vê que o turismo em Medellín é um turismo social, digamos assim. Nós fomos numa excursão conhecer o sistema de transporte de Medellín. Que legal. Conhecer um sistema que integra o BRT com o metrô, com o teleférico, com uma única tarifa, com um preço bastante baixo para as tarifas de transporte coletivo do Brasil. E um sistema de transporte que só no teleférico movimenta 30 mil pessoas. Nossa! Então, e não é um teleférico pequeno, é um teleférico grande, muito maior do que o teleférico, por exemplo, que a gente vê aqui no Morro do Alemão, no Rio de Janeiro, em alguns outros morros que são impressionantes para o Brasil, mas que são uma coisa pequena em relação a Medellín. E a Colômbia, assim, é um alento, é uma esperança a senhora trazer notícias de lá, porque a Colômbia não é tão mais rica, abonada do que o Brasil, ao contrário, né? E essas soluções, eles chegaram a essas soluções, a senhora traz notícia de como é que isso se efetivou? Eu digo, pelo contrário, que é um país mais pobre que o Brasil, embora esteja se desenvolvendo bem agora e num ritmo mais acelerado, né?
com crescimento mais acelerado do que o Brasil. No entanto, a coisa que mais me chama a atenção, não sei se posso dizer que mais me chama, porque muita coisa me chamou a atenção, mas sem dúvida nenhuma é a ideia da transformação pela educação, né? O estado em que Medellín é sede, é capital, digamos assim, é um estado que se orgulha de ser o estado que mais educa. A cidade de Medellín tem mais de 15 universidades numa cidade com menos de 2 milhões de habitantes, com mais de 2 milhões de habitantes, mas menos que 3. Nossa. É uma cidade universitária, portanto, né? E ela se transformou em cidade universitária nesse contexto de desenvolvimento. Não sei lhe dizer o tempo preciso, né? Mas pelo menos 10 anos, nos últimos 10 anos, em que isso se desenvolve com um certo vigor. As transformações urbanas que foram feitas, elas foram transformações em áreas bastante degradadas, marcada pela pobreza, em que as intervenções urbanas dão uma qualificação urbana nova, mas sustentada num grande projeto social, de inclusão social, de integração social. E tudo isso com um forte apoio na educação. Basta ver que eu vou citar um exemplo, Salvador. Salvador é maior do que Medellín, a capital do meu estado. Tem duas bibliotecas públicas do município. Claro que tem bibliotecas nas escolas municipais, bibliotecas nos bairros, pequenas bibliotecas de associações comunitárias, mas digo biblioteca maior, biblioteca com... mais expressiva, né? Exatamente. Com acervo mais... Além de acervo, um sistema de comunicação integrado entre si. Uhum. São 30 bibliotecas numa cidade deste tamanho. 30 bibliotecas com 50 bibliotecas exercendo... com 5 bibliotecas que exercem um papel, digamos assim, de centralizador do sistema, né, que são as chamadas bibliotecas parques. Elas são abertas, numa área aberta, sem muros, né, com grandes jardins, parques, né, com um conceito de centro cultural. Que legal. Né? E me chama a atenção que eu achei que a participação do Brasil foi pequena, porque não quer dizer que o Brasil não tenha iniciativas de sucesso. A iniciativa, por exemplo, do CELS, em São Paulo, do governo de Marta Suplicy, as próprias iniciativas da Escola de Tempo Integral, dos SIACs de Brizola, no Brasil, foram iniciativas muito importantes para a educação continuidade dessas políticas, né? No Brasil. Exatamente, além da extensão dela, né? Eu posso citar um exemplo de Salvador, quer dizer, em início do século XX, Salvador tinha 2 planos inclinados em funcionamento, ligando a cidade alta à cidade baixa, e um elevador Lacerda, que é a marca da cidade. Isso é o quê? É exemplo de mobilidade urbana, de acessibilidade, que nós fomos capazes de dotar uma grande cidade brasileira, de construir há muito tempo atrás. Só que nós paramos um pouco no tempo. E estamos agora com pequenos metrôs. O metrô de Medellín tem 60 quilômetros e já tem um plano de crescimento da agora até 2020, tudo organizado, instituído. Nós fomos recebidos por um departamento que é o Departamento da Cultura do Metrô, que é implementando na sociedade a cultura daquele tipo de transporte coletivo. Um transporte coletivo... educação, né? Leve, porque não é subterrâneo, muito arejado, não precisa de ar-condicionado, porque as estações são todas abertas. Então, são projetos urbanos indispensáveis do Brasil conhecer e debater, para ver de que maneira nós construímos também as nossas propostas, analisando aquilo que foi bem sucedido no mundo. Para finalizar aqui a nossa entrevista, a senhora acha que essa vinda vai mudar alguma coisa em termos de produção legislativa para ajudar nesse sentido, de política pública? Eu acho que nós vamos
aqui trazer para o Senado essa experiência de maneira mais detalhada, tanto eu quanto o Inácio, vamos tentar debater isso. Agora está vindo para o Senado da Câmara o projeto o Estatuto das Metrópoles, aquilo que tanto eu quanto o Inácio vimos em Medellín, juntando-se àquilo que nós vivemos nos nossos grandes centros urbanos nordestinos, como Fortaleza e como Salvador, sem dúvida nenhuma, eu creio que nos dará condição de contribuir para o debate político de políticas que precisam ser adotadas pelo povo brasileiro para o desenvolvimento da qualidade de vida nas nossas cidades. Até porque a população do Brasil, volto a dizer, se encontra hoje majoritariamente nas cidades, assim como a do mundo todo. Então, ou nós encontramos modelos de desenvolvimento sustentável para as cidades, ou não teremos qualidade de vida e sustentabilidade no país. Senadora, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Obrigada a você. A você que nos acompanha, muito obrigada pela atenção. Esse é o programa Argumento, eu sou Tânia Horma e você pode participar do nosso trabalho. Envie sugestões ou críticas para 0800 61 2211, ligação gratuita, ou acesse senado.leg.br/TV. Até a próxima.